Donald Trump tem uma história muito especial como empresário, político e atual, que, vamos dizer, talvez termine no atual mandato dele como presidente da República. É muito importante conhecer a história dele e também dos partidos políticos nos Estados Unidos. O cara ser lá do Partido Republicano ou Democrata é quase uma religião. E isso implica em fidelidade. Por outro lado, as eleições nos Estados Unidos dependem demais de dinheiro. O empresário, o político que não tiver apoio de grandes grupos econômicos, dificilmente se elegerá, porque o custo da campanha é altíssimo. Donald Trump foi um grande empresário. E isso fez com que ele crescesse na imagem, ele cultivou sua imagem, ele tinha programa de televisão, ele... Há anos que isso existe. Estivemos em Los Angeles, por exemplo, a Calçada da Fama tem lá uma estrela com o nome de Donald Trump. Achei até interessante, que afinal de contas ele não é artista, mas conseguiu isso. Então ele veio manobrando a vida dele para chegar à presidência. Creio que ele nunca se conformou em ter perdido a eleição para Joe Biden, que infelizmente falhou, principalmente no final, na sua comunicação, na sua habilidade de se impor como candidato que ele queria ser. E a própria idade mostrou que ele já não tinha condições para ser presidente dos Estados Unidos. A candidata dele era uma boa candidata, mas chegou num momento em que o dinheiro já estava dividido entre Biden e ela própria. E o machismo também pesa muito. Era descendente de imigrantes, pior ainda para ela, imigrantes recentes, porque Trump também era descendente de imigrantes. Então agora a gente vê Donald Trump como uma pessoa governando o maior país do mundo, um poder militar, etc., de uma maneira extravagante. Por que isso? O que aflige o presidente? Obviamente, o comportamento da China não era exemplar. Queria ocupar Formosa. A Rússia quer simplesmente, o Putin quer simplesmente refazer o Império Soviético. E o presidente de Israel lá, ele viu a oportunidade de entrar para a história de Israel, avançando em territórios historicamente ocupados por outros povos, inclusive o povo israelita durante um tempo, mas dentro do radicalismo religioso reinante naquela região. E
ao dinheiro e conveniências dos ayatolás, a hostilidade entre os palestinos e os judeus, tinha dinheiro para fazer as besteiras que fez. Deu motivo para a agressividade de Israel. A invasão daquele acampamento ainda precisa também ser melhor explicada, afinal Israel, a polícia secreta não é bolinho. Mas e nós agora, como é que devemos ver isso tudo? Tudo que acontece no mundo afeta o Brasil. Não tem como evitar, e afeta muito. O que será que vai acontecer conosco para frente? Afinal, as commodities e uma política de controle da inflação ridícula, é matar o povo de fome para evitar a inflação, está aí. E Donald Trump tem esse lado positivo, muito importante. Se a tese dele em relação ao Banco Central dos Estados Unidos, o FED, imperar, pelo menos ele terá nos ajudado muito. Mas China, Rússia, Israel, né? Os países africanos, latino-americanos, o mundo inteiro é um caleidoscópio humano. Como será que isso tudo vai concluir? Numa guerra universal? Tomara que Trump, pelo menos, né, tem essa virtude, é um grande negociador. Tomara que ele segure os países mais agressivos. Inclusive, tudo isso fez a China se distrair um pouco de Formosa. E o Japão continua se preparando para um possível ataque naquela região. Mas a política internacional deveria ser de interesse dos brasileiros e do mundo inteiro. A ignorância é muito perigosa. E Trump tem feito estrepolias inacreditáveis. Ninguém imaginava que ele fosse agir assim. Foi uma pena.